Tá gravando? Fala pessoal, beleza? Betinho mais uma vez com vocês aí. Hoje a gente resolveu fazer um vídeo que estava pendente com vocês aí, que é a diferença entre o 250, as principais diferenças, né? Entre o 250 e o Old, principalmente porque hoje os carros estão andando no mesmo grid, os carros andam juntos e a gente vê os Olds andando na frente, vê o 250 às vezes um pouco atrás, também vê o mesclado deles aí, tem Old que anda atrás, 250 à frente, enfim, mas para dar uma orientação melhor para quem assiste, já que não está também podendo ter público e tal. Então, para vocês entenderem um pouco mais tecnicamente as diferenças dos carros. Também poder avaliar, falar, porra, legal, aquele carro da 250 tá andando bem pra caramba, ou porra, aquele Old também tá andando legal, ou aquele Old tá ruim, aquele 250 tá ruim, enfim. É algo mais esclarecedor aí para vocês que acompanham e gostam dessa categoria aí, apaixonante. Então é o seguinte, a primeira diferença que a gente tem no regulamento, vou falar do regulamento, legal. Para quem está construindo um carro, para quem quer informações técnicas sobre como construir, o que usar no regulamento, tal, entrar no site da faspnet.com.br e lá você clica na modalidade asfalto, vai aparecer todas as categorias que tem de asfalto. Tá? E lá vai ter Old Stock Race e vai ter a Opala 250. Aí você clica lá no regulamento técnico que já vai aparecer tudo, cara. Vai tudo. Carroceria, motor, transmissão, enfim. Lá tem toda a especificação que precisa para poder construir um carro, beleza? Aí depois até eu vou pedir para o Manu colocar o site na descrição para quem quiser ficar registrado aí, beleza? Então é o seguinte, a primeira diferença que a gente tem dos carros, das categorias, são as carrocerias. Na Old Stock, por eles quiseram seguir meio que uma linha de quando começou a Old em 79. Então os carros eram tudo carroceria de 79. Na Old Stock só é permitido usar o coupé, duas portas, de 75 a 79. Tá? O pessoal às vezes compra a carroceria do frente baixa, do 80 em diante, mas acaba trocando, substituindo a frente e a traseira por fibra, para poder caracterizar ele como 75 a 79. Tá? Agora na 250, qualquer carroceria é válida. Tá? As caravas, 4 portas, aí qualquer ano, seja de 69 até 92, tá? Então é liberado. Vou dar uma brecha aí, tá? Alguns rumores que eu tô ouvindo que parece que o ano que vem vão liberar qualquer carroceria na Old, o que eu acho muito bacana, na minha opinião, né? Porque a gente vê como uma categoria de acesso, né? A 250, acesso a Old Stock, mas como a pessoa às vezes investe, gasta, monta um carro com uma carroceria que não dá para entrar na Old, acaba ficando preso, não consegue, vamos dizer, evoluir, vamos falar assim, né? Para uma categoria um pouco mais forte, em termos de equipamento mesmo, tá? Mas são rumores, tá, pessoal? Fica entre nós. Então é o seguinte, o primeiro item então é a carroceria, beleza? O segundo item, vamos falar de diferencial. O diferencial que pode ser usado na Old Stock é o Dana 30, que é o do Opala 4 cilindros, tá? Com a relação 3.54, e pode também usar o Dana 44, que é um diferencial um pouco mais robusto, maior, mais resistente. Porém, eu não conheço nenhum carro que use. Tá? Existe essa permissão no regulamento, mas eu não conheço nenhum carro que está andando com Dana 44, porque ele é um diferencial mais pesado. Então isso aí você acaba, vamos dizer, vou falar entre aspas, roubando um pouco de potência para poder fazer aquilo lá girar, vamos falar assim, tá? Então a grande maioria que eu conheço usa o Dana 30, que é o diferencial permitido para 250. Na 250 só pode usar o Dana 30, com a relação 3.54. Então os carros andam praticamente com a mesma relação, com o mesmo diferencial. Porém, a Old Stock pode usar bloqueio. Tá? E na 250 tem que ser diferencial original. Por que o bloqueio? Vou explicar, já me perguntaram também. Tá? Quando você vai fazer uma curva lá em Interlagos, você está fazendo uma curva para a direita, a roda de dentro, ela tem a tendência dela a erguer. Quando você não tem o bloqueio, vamos dizer, a transferência, a roda, a força que ela vai fazer na roda que está no ar. E aí você perde a tração. Então você tem que tirar o pé para o carro dar uma voltadinha para pegar a tração de novo e você poder pisar e o carro acompanhar.
Agora na Old você tem um bloqueio, esse bloqueio acontece, a hora que essa roda ergue, se ela der uma erguida, não vai ter problema, porque a roda de fora, ela já vai estar tracionando também. Então você consegue aí até dar uma escorregadinha e tal, virar tempo e controlar o carro de uma maneira diferente, tá? É por isso da gente usar o bloqueio no Old Stock, tá? Então a diferença de diferencial é essa, não tem outra diferença. As relações são iguais. Falar um pouco de roda também. As rodas que a gente usa lá é a roda do New Civic 2007. 2007 até antes de sair esse modelo novo. Depois a gente vai colocar uma imagem para vocês aí. Então todo mundo usa a mesma roda e o mesmo pneu, tá? Então fica a mesma relação. As rodas elas têm que ter no mínimo 9 kg cada uma, tá? Já aconteceu de ter vistoria, a gente ter que tirar um pneu, desmontar pneu para pesar todas as rodas, roda por roda do carro, para ver se o peso mínimo dela chega nos 9 kg, tá? Então as rodas são iguais para os dois carros, beleza? Falar de câmbio. O câmbio da Old é o 2215 ou 2205A, que é o câmbio da C20 ou da F1000. Tá? Lá no regulamento, na Faspinet, lá vai ter até a relação de cada marcha que é permitido usar. Tá? Você não pode usar a marcha uma relação diferente daquela. Tá? Então você tem que usar o câmbio da C20 ou da F1000. Tá? Ou você pode usar o Itão, que o pessoal chama, que é um câmbio mais robusto também. Tá? Colocaram essa opção por conta de quebra, às vezes o pessoal, né, queria ter uma opção mais robusta e tal. Existe esse câmbio que é o Itão, que o pessoal chama, que é da Frontier, só que é um câmbio bem pesado, um câmbio grande, tem umas engrenagens grandes, então tudo isso aí acaba roubando um pouco de energia que o motor gera aí, potência, vamos falar assim. Tá? Então eu também não conheço ninguém que use, tá? A grande maioria usa o 2215 ou 2205, que é o da C20 e da F1000. Tá? Na 250 também pode usar esses câmbios da C20 e da F1000, tá? Porém pode usar o câmbio do 92 também, só que é um câmbio bem mais caro, mais difícil de achar. Pode usar o câmbio do Chevette, pode usar o câmbio do Opala 4 cilindros, tá? Eu usei bastante no começo com a velha dama, tá? Por uma opção de custo até, é o que tinha, a gente montou e foi para a pista, andamos, fizemos várias corridas, porém são câmbios que não aguentam tanto torque. Você começa a evoluir na preparação, evoluir no motor, até na pilotagem, começa a exigir um pouco mais, o câmbio não aguenta muito. Então, esse ano até liberaram esse câmbio da Old também, tá? Então a gente não tem diferenças assim que vai dar um desempenho diferente do carro na pista, tá? O objetivo que eu quero explicar para vocês aqui é para vocês verem que não tem tanta diferença de um carro para outro em termos de performance ali, apesar de ter as diferenças técnicas dos carros, mas a gente chega no final ali, eu vou até falar para vocês aqui uma diferença de potência que a gente tem entre os carros e de tempo, para vocês poderem fazer um comparativo. Mas vamos lá, vamos seguindo. O cardan tem que ter 6,5 kg, no mínimo, tá? No mínimo, não pode ter abaixo disso. Então tanto faz você usar o câmbio que você usar, você vai ter um limite de peso de cardan, tá? Então, tanto para uma categoria como para outra. Falando de freio, o freio da 250 é permitido usar qualquer tipo de pinça, qualquer tipo de freio que seja de linha de montadora. Tá? Não pode usar freio de performance. Na Old já pode usar o freio Sigma, que é um freio nacional de performance, ou usar o freio, as pinças americanas, a Willwood na dianteira, tá? E que também é uma pinça melhor. Tá? Então você tem uma diferença em custo, até falando também, de freio de um carro para outro, tá? E de performance também, o freio dá uma diferença. Mas não é isso que vai fazer o carro virar temporal, tá? Então, às vezes na hora de o cara tá pensando em construir um carro e tal, fala, pô, eu tenho que colocar o freio Willwood ou Sigma, senão meu carro não vai. Não é assim, entendeu? Não é assim. Dá para você colocar um freio mais simples, que funciona e vai muito bem, dá para virar tempo e depois você pensa em evoluir ou não, beleza? Então vamos lá, freio, beleza. O peso do carro, todas as modificações que você faz, carroceria uma diferente da outra, seja na 250, seja na Audi, seja qualquer carro, ao acabar a corrida você tem que pesar o carro e o carro tem que ter 1.200 kg com o piloto dentro. Se tiver 1.199, você está desclassificado. Tá? Então existe esse limite de peso para igualar os carros. Tá? Então não importa se uma carroceria é um pouquinho mais pesada que a outra, o outro lá tirou pedaço, colocou fibra para ficar leve, não importa. No final os carros têm que ter 1.200 kg.
Onde ele vai realocar o peso, aí é por conta de cada preparador, né, cada estratégia aí, tá bom? Falando um pouco de motor agora. A gente falou da transmissão, falamos de freio, carroceria, agora a gente vai falar de motor. Os motores, 6 cilindros, tá? Tanto na Old como na 250 não pode usar curso, o virabrequim é original, e o pistão pode usar uma sobremedida até 0,60, é um 3/7/8 até 0,60, tanto para uma categoria como para outra, tá? E na Old, o cabeçote permitido para se usar, pode usar o 586, bom, enfim, na Old pode usar qualquer um, tá? Na 250 que pode usar somente o cabeçote 831. A gente vai tirar uma foto dos cabeçotes depois para mostrar para vocês o part number, como que identifica ali para vocês verem, tá? Da Old Stock pode usar qualquer cabeçote da linha Opala, pode ser o 310, pode ser o 586, pode ser o 831. Agora na 250 é só o cabeçote 831, beleza? Então parte de cabeçote é isso aí, parte de baixo que a gente já falou é pistão, é igual para os dois. Na parte de Weber, alimentação, na Old Stock a gente tem que usar a Weber 44 e o coletor específico da Santilli. Então todo mundo usa o mesmo coletor e todo mundo usa a Weber 44. No regulamento vocês vão ver lá que vai ter as medidas permitidas de difusor, caneta, tá? Todo mundo usa caneta F11, porém tem um limite que pode ser trabalhado. Isso aí pega o detalhe no regulamento que tá bem esclarecedor lá com foto, tudo direitinho, beleza? Então a gente usa a Weber 44 e o coletor Santilli. Na 250 tem que usar a Weber 40, é uma Weber menor, tá? Com diâmetro de 40 de borboleta, e porém o coletor de admissão é livre, tá? Então pode usar qualquer coletor de admissão, ok? Coletor de escapamento. Todo mundo tem que usar o coletor do Rogério Dudu ou do Dudu. Tá? Então todo mundo usa o mesmo tipo de coletor, 6 em 2. Não dá para ficar colocando coletor de inox ou inventando um coletor. Então atualmente todo mundo tem que usar o mesmo coletor, beleza? Vamos lá. Comando na 250 é o comando CompCans 260H. É um comando que tem 260 graus de duração e ele tem 110 graus de lobby, tá? E na Old Stock usa um Scanderian 525B, que é um comando 278 de duração com 109 de lobby separation, tá bom? É um comando mais agressivo um pouco. Falando de ignição, é legal falar de ignição porque atualmente existe no regulamento uma limitação de giro. Na Old Stock pode girar até 6.000 RPM, tá? Vai ter lá um controle que vai cortar. Isso aí, existe um equipamento da MSD junto do pessoal que faz a vistoria, o pessoal da FASP, e eles vão lá e checam aquilo lá, se realmente está, se o seu MSD está alterado ou não, eles checam isso aí, é feito vistoria e é lacrado o MSD, tá bom? Então na Old Stock usa 6.000 RPM de limite e na 250 5.600 de limite, tá ok? Falar um pouco da maneira geral aí dos carros. A gente tem uma diferença hoje, vamos falar dos ponteiros aí, a gente tem uma diferença de 3 a 4 segundos da Old Stock para 250. E são carros que têm uma diferença de 30 a 40 cavalos, tá? Falando em potência. Então a gente tem o tempo aí de 3 a 4 segundos, potência 30 a 40 cavalos, e investimento, cara, é em faixa de 30 a 40 pau de diferença de um carro para outro. Porque você tem um bloqueio, o bloqueio hoje não é barato, né? Tudo que tem efeito dólar hoje é um pouco complicado. O comando também é um pouco mais caro, Scanderian. A parte de freio é mais cara. Uma coisa que eu até não comentei que é legal falar, amortecedor. Na Old Stock a gente pode usar os amortecedores do Camilinho ou os amortecedores do Ingo, tá? Que são os Bilstein. Tá? Não pode usar amortecedor importado. Na 250 já pode usar um amortecedor da Impacto, que a gente usa, até a Cheirosa usa. Tem outros carros que a gente já construiu também que usam. É um amortecedor muito bom também, só que é mais barato. Então tudo a gente tem que avaliar o custo aí para ver até onde que isso aí vai valer a pena ou vai me trazer desempenho. Então você vê que são carros que têm uma diferença de grana aí considerável, né? E não tem um desempenho tão diferente assim na pista. Né? Você vai falar, pô, 3 segundos, é tempo. Lógico, é tempo, cara, é tempo. Só que, pô,
vale a pena a gente construir um carro, colocar na pista e começar a andar, se divertir, ou a gente tem que ficar esperando ter todo o investimento para ter que construir um carro com tudo do melhor para poder pôr na pista, né? É isso que a gente, às vezes eu falo para os clientes, né? Vamos fazer o carro andar, vai você se desenvolver primeiro, né? Começa a andar, depois você vê a necessidade de fazer um upgrade aí de freio, ou até um upgrade de categoria, né? Então, eu acho que esse é o propósito. Espero que vocês gostem da explicação, é bem pincelado, mas dá para entender um pouco da diferença para vocês acompanharem melhor as corridas, né? Porque o grid não vai separar, tá? Até então, até hoje, o que eu sei, o que a gente conversa, não vai separar, vai continuar mantendo o mesmo grid unificado. Fica legal, é bacana, eu acho bem bacana isso aí. Mais carros no grid, mais evolução para quem está começando ali, tá andando junto com, vamos dizer, os dinossauros, aí, o pessoal que domina. Então acho bem legal. Espero que vocês gostem, tá? Se tiver mais alguma ajuda que eu puder dar na parte dos carros aí, da construção, entre em contato com a gente. Tem alguns vídeos que a gente está preparando aí, respondendo algumas perguntas que o pessoal andou fazendo em outros vídeos nossos, da construção do nosso fedido. A gente está preparando também um vídeo da parte de freio, explicando como que a gente fez o freio, que é um freio simples, nacional e funciona. Tá? Então fica ligado aí, a gente vai batendo um papo e o importante é a gente fazer esses carros andar na pista aí, beleza? Obrigadão, pessoal, um abração e valeu!